Notícias do Mundo. Espaço de informação da Fundação AES. Ajuda à Igreja que sofre. Olá, bem-vindos a Notícias do Mundo, o espaço de informação da Fundação AES, Ajuda à Igreja que Sofre, aqui na sua rádio. Eu sou o Paulo Aito e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos minutos. Todas as semanas nós trazemos até si uma síntese do que de mais importante aconteceu no mundo no que diz respeito aos temas da liberdade religiosa, mas também da perseguição aos cristãos. O jornalista Paulo Simões e Catarina Martins de Betancourt, diretora da Fundação AES em Portugal, vão-me fazer companhia por aqui ao longo deste programa no site da Fundação AES, e fica aqui uma vez mais o desafio para ir à página da AES na internet em fundação-aes.pt. No site dizia, estão em destaque as notícias que vamos comentar e que nos ajudam a conhecer um pouco melhor a realidade desta igreja perseguida, desta igreja que sofre no mundo. E hoje vamos começar pelo Haiti. O seminário menor, dirigido pelos espiritanos, na cidade de Port-au-Prince, foi assaltado por bandidos armados que deixaram um rastro enorme de destruição. Os religiosos que estavam presentes no local tiveram de se esconder durante mais de 6 horas, enquanto o edifício estava a ser saqueado. Num comunicado enviado para a Fundação AES, o superior provincial dos espiritanos manifesta a sua preocupação com o que diz ser, Paulo Simões, a deterioração contínua da insegurança no Haiti. Sim, ele mostra-se muito preocupado com a insegurança no Haiti e, de facto, tem fortes motivos para isso. É que, como estamos a descrever, a sua própria congregação foi também atingida pela violência dos bandos armados, dos gangues que espalham desde há anos o terror pelo país, mas muito especialmente em Port-au-Prince, a capital do Haiti. O seminário menor de Saint-Martial, dirigido pelos espiritanos em Port-au-Prince, foi assaltado na noite de 1 de abril. Sim, foi assaltado por bandidos armados que galgaram um dos muros do edifício, neutralizaram os guardas e começaram a vandalizar e a destruir quase tudo o que encontraram. Durante mais de 6 horas, como o Paulo recordou, os padres que estavam presentes no local, assim como alguns membros da direção do colégio e outros funcionários, tiveram de se esconder. E durante essas 6 horas, o edifício foi destruído e vandalizado. Sim, no comunicado enviado para a Fundação AES, o superior provincial dos espiritanos descreveu o assalto e diz que durante todo esse tempo os bandidos estiveram a saquear, a incendiar, a roubar e, apesar de não ter havido vítimas físicas, digamos assim, os danos materiais foram consideráveis. 4 carros queimados, todas as outras viaturas dos espiritanos foram vandalizadas, a administração da escola foi incendiada, o gabinete do responsável da escola saqueado, bem como a residência da comunidade. Nada parece ter escapado, nem os frigoríficos, nem os painéis solares. Até o sistema de purificação de água foi destruído, assim como colchões e equipamento informático da escola. Impressionante, de facto. Tão grave quanto tudo isso é o medo de que os ladrões, neste caso os gangues armados, possam voltar e possam continuar a destruir e a assustar as pessoas do colégio. Sim, e o padre Reynold Joseph, o superior dos espiritanos no Haiti, diz isso precisamente no documento enviado para a Fundação AES. Ele diz que todos temem que os bandidos possam regressar. E ele acrescenta que isso será provável que venha a acontecer caso as autoridades não protejam as instalações. Estamos a falar do Haiti, país caribenho que tem vivido tempos de tumulto, com gangues armados a tomarem conta de bairros inteiros na capital, a cidade de Port-au-Prince, e a sequestrarem a população local pelo medo e pela violência. Ainda recentemente, Catarina, a Fundação AES associou-se a um apelo da Igreja haitiana para uma jornada de oração pela paz e pelo fim da violência e do caos em que se transformou o Haiti. Sim, Paulo, foi no dia 22 de março e a Fundação AES associou-se, como diz, a nível internacional a este apelo da Conferência Episcopal e da Confederação dos Religiosos da América Latina. Também o Papa Francisco tem erguido a sua voz, pedindo sistematicamente o fim da violência. No domingo de Páscoa, 31 de março, o Santo Padre apelou até à solidariedade internacional para com o Haiti. A situação é de facto profundamente inquietante e, como vimos no caso deste assalto ao seminário espiritano que estivemos a comentar, nem a Igreja tem sido poupada à violência. Sim, Paulo, e isso é de facto muito inquietante,
preocupante porque, apesar do papel extraordinário que os padres e as irmãs continuam a desenvolver neste país, arriscando tantas vezes a própria vida, portanto, mesmo assim, são também alvo dos gangues armados, havendo já diversos casos de que já aqui temos falado no nosso programa, noutras semanas, portanto, de raptos de sacerdotes, de religiosas, até de igrejas a serem assaltadas. Eu recordo, Paulo, que recentemente um bispo ficou gravemente ferido numa explosão e as autoridades não descartam a hipótese de ter tratado de um atentado. Há pouco mais de um mês, a 7 de março, homens armados invadiram uma escola na Nigéria, na região de Kaduna, e raptaram quase 300 jovens estudantes. Dias antes, um campo para deslocados internos foi também atacado e pelo menos cerca de 200 de mulheres e raparigas foram levadas também à força. Estes casos, que mal foram noticiados, mas que provocaram um sentimento de revolta e de comoção na sociedade nigeriana, fazem lembrar a situação de Leah Sharibu, a jovem cristã raptada por se ter recusado a renunciar à sua fé, e ajudam a perceber também as palavras do Santo Padre na mais recente mensagem, o chamado vídeo do Papa, em que fala precisamente sobre as mulheres violentadas, subalternizadas, vítimas de abuso. Já lá iremos. Para já, Paulo Simões, vamos até à Nigéria. Os raptos são mesmo uma praga neste país. Sim, Paulo, no espaço de poucos dias, várias centenas de pessoas, neste caso jovens, foram raptados na Nigéria. Foi a 7 de março. Nesse dia, 287 alunos de um liceu em Kuriga, na região de Kaduna, foram levados por homens armados e 2 dias depois, outros 15 estudantes foram levados da aldeia de Jidam-Bakuzo, no estado de Sokoto. E no final de fevereiro, aconteceu o mesmo a pelo menos 200 de pessoas, na sua maioria jovens mulheres e raparigas, que viviam num campo de deslocados em Baba, no Lago Chad, no estado de Borno. Logo após esta sucessão de raptos, as autoridades garantiram que um número não especificado de mulheres mais velhas e de crianças com menos de 10 anos de idade teriam sido libertadas, mas que muitas permaneciam ainda em cativeiro. Todos estes casos fazem-nos lembrar uma realidade, infelizmente, muito comum na Nigéria: o rapto de pessoas. Uma situação a que não tem escapado também a Igreja Católica. É verdade, Paulo. A Fundação AIS realizou no final do ano passado um levantamento dos casos conhecidos e importa aqui dizer que nem todas estas situações são sequer noticiadas, e concluiu que até ao dia 13 de novembro ascendia já a 23 o número total de padres, religiosas e seminaristas raptados ao longo de 2023. Um deles acabou mesmo por ser assassinado e os outros 22 foram libertados. Um dos casos que se tornou mais emblemático relacionado com o rapto dos cristãos na Nigéria ocorreu a 19 de fevereiro de 2018. Nesse dia, militantes do grupo jihadista Boko Haram atacaram uma escola em Dapchi, no estado de Yobe, e raptaram 110 raparigas. Uma das jovens, que frequentava a Escola Técnica de Ciências, um estabelecimento de ensino oficial feminino, era Catarina Leah Sharibu. Sim, Paulo, ele era a Leah, que tinha apenas 14 anos. Poucas semanas mais tarde, depois do ataque e do rapto à escola, todas as raparigas seriam libertadas, menos Leah Sharibu, que, por ser cristã, se recusou à conversão ao Islão, como os terroristas exigiam. Esta é, de facto, uma história incrível. Nós já a contámos aqui várias vezes, mas importa sempre sublinhar a coragem desta rapariga. Ela tinha 14 anos e preferiu ficar em cativeiro às mãos de uns terroristas do que renunciar à sua fé, do que renunciar ao cristianismo. Sim, Paulo, e é de facto uma verdadeira heroína, um exemplo para todos nós, um exemplo de coragem que os cristãos de África mostram a todo o mundo quando têm de enfrentar esta ameaça terrível do terrorismo islâmico. E neste caso, ao fim de todos estes anos e apesar de todos os apelos, nomeadamente dos pais de Leah Sharibu e de instituições como a Fundação AIS, esta jovem cristã continua refém do Boko Haram e desconhece exatamente onde estará e como se encontra neste momento. Agora vamos até à Índia, outro país, outro continente, mas a mesma preocupação pela perseguição aos cristãos. Da Índia chegam-nos notícias inquietantes. Em 19 estados deste país, Paulo Simões, está a registrar-se um aumento de casos de intolerância e de ataques à liberdade religiosa. Sim, e tudo isso a poucas semanas das eleições neste que é o país mais populoso do mundo e também considerado por isso como a maior democracia. Mas de facto são notícias muito preocupantes que nos chegam da Índia.
Podemos mesmo dizer, Paulo, que as vidas dos cristãos estão sob ameaça em 19 estados da Índia e as organizações de defesa dos direitos humanos mostram-se muito apreensivas perante o crescimento de casos de intolerância com motivos religiosos. De facto, nos primeiros 75 dias deste ano foram relatados 161 incidentes de discriminação e de perseguição contra os cristãos na Índia. Isto de acordo com um documento do Fórum Cristãos Unidos para os Direitos Humanos, uma organização ecuménica indiana que monitoriza a perseguição contra esta comunidade religiosa. Mas que casos são esses e o que é que eles revelam? Para já, Paulo, importa dizer que estes dados são apenas indicativos. São aqueles que foram tornados públicos, pois é altamente provável que tenham ocorrido incidentes que nunca chegaram a ser notícia, que nunca foram reportados. Sabemos que esses 161 incidentes que ocorreram foram da responsabilidade de indivíduos, talvez pessoas mais extremistas, mais radicalizadas, mas também foram provocados por órgãos públicos como entidades oficiais, o que aumenta e muito a gravidade de tudo isto. Sabemos também que quase 30% destes casos ocorreram no estado de Chhattisgarh. O Paulo falou há pouco nas eleições da Índia, que vão acontecer daqui a poucas semanas. Como este é um país enorme e tem muita população, o ato eleitoral vai decorrer durante vários dias, entre 19 de abril e 1 de junho. E disse também que a notícia destes incidentes é preocupante. Mas porquê é que associa as duas coisas? Associo a duas coisas, Paulo. Pois há o risco do aumento das tensões sociais que muitas vezes se fazem sentir na Índia, precisamente durante os períodos de campanha eleitoral e mesmo durante as votações que decorrem, como recordou, ao longo de vários dias. Nessas alturas, grupos extremistas costumam estar particularmente ativos e são comuns incidentes, por vezes graves. É por isso que este é um período muito sensível. É que se já existe um ambiente de perseguição e discriminação contra os cristãos, podemos temer um agravamento desta situação nas próximas semanas. O Paulo referiu também que um dos estados onde foi mais visível a ocorrência destes incidentes contra os cristãos foi em Chhattisgarh. Que informações existem sobre isso? Os dados que temos apontam para uma situação particularmente grave. Neste estado, Chhattisgarh, houve diversos incidentes, desde ameaças à vida dos cristãos por praticarem a sua fé, até mesmo casos de aldeões que negaram aos seus vizinhos o direito de enterrar os seus mortos de acordo com os ritos cristãos. Outra das questões alarmantes referidas no relatório prende-se, Paulo, com as detenções de cristãos acusados falsamente de conversões ilegais. No período em análise, houve 122 casos, sendo que, em relação a esta questão em concreto, foi Uttar Pradesh o estado onde se registaram mais detenções. Está a escutar notícias do mundo, espaço de informação da Fundação AIS, aqui na sua rádio. Sou o Paulo Aide, comigo estão o Paulo Simões e Catarina Martins de Betancourt, que é a diretora do Secretariado Português da Fundação AIS. A Fundação AIS está a promover aqui em Portugal e a nível global uma grande campanha de solidariedade para com a Ucrânia, país em guerra desde 24 de fevereiro de 2022, quando se deu a invasão das tropas enviadas por Moscovo. Ao longo das últimas semanas eu tenho pedido à Catarina para nos ir dando alguns exemplos concretos do que a generosidade dos benfeitores da AIS tem permitido oferecer à Igreja da Ucrânia. Eu penso que isto é importante porque ajuda a quem nos está a acompanhar lá em casa a ter uma noção concreta do que tem estado a ser feito. Que exemplos é que nos vai dar hoje, Catarina? Bom, Paulo, hoje gostaria de chamar a atenção dos nossos ouvintes para dois projetos que são muito importantes e de que já falámos aqui noutras ocasiões. Portanto, um deles destina-se à aquisição de um espaço para que a Igreja consiga desenvolver atividades junto de jovens e de crianças diretamente afetados pela guerra. Portanto, é um projeto muito importante que está a acontecer em Tulsk e onde se trabalha na reabilitação espiritual e psicológica de dezenas de jovens e de crianças. O outro projeto que quero destacar hoje é o da ajuda de emergência para a Diocese de Donetsk, com o nosso apoio, Paulo, e neste caso foram 62 mil euros, foi possível comprar e distribuir bens essenciais de subsistência para a população mais atingida pela guerra. Excelente! Recentemente, o Papa Francisco falou de um jovem soldado de 23 anos que morreu na guerra na Ucrânia e que trazia consigo um livro, o Novo Testamento, e um rosário com que meditava e rezava o terço. Alexandre, é este o nome do jovem ucraniano, morreu em Advika. E falando dele, o Papa voltou a chamar a atenção também do mundo, Catarina, para esta guerra que está a martirizar a Ucrânia.
É verdade, Paulo, e foi um momento muito emotivo. Portanto, a intervenção do Papa foi curta, mas tenho a certeza de que ninguém ficou indiferente ao ver o Papa a segurar na mão o livro do Novo Testamento e o rosário com que este jovem soldado rezava antes de ter sido morto na loucura desta guerra, como o Santo Padre tantas vezes tem referido. O Papa pediu a todos os que o escutavam na Praça de São Pedro que fizessem um momento de silêncio e que rezassem por Alexandre e por todos os milhares de jovens que viram as suas vidas a serem interrompidas nesta guerra que dura já há mais de 2 anos em pleno coração da Europa. Esta história também é importante porque ajuda a sinalizar a importância da grande campanha da Fundação AIS de ajuda precisamente à Igreja da Ucrânia, campanha que está em marcha aqui em Portugal e em todos os países do mundo onde a AIS está presente. É isso mesmo, Paulo, e como temos dito aqui, ao longo destas semanas, a campanha da Fundação AIS tem como objetivo apoiar os padres e as irmãs e todos aqueles que na Ucrânia procuram aliviar o sofrimento dos que estão a ser vítimas da guerra. Mas a história do Alexandre, que o Papa nos contou, é um exemplo disso. Portanto, neste momento, muitas pessoas, muitos familiares e amigos de Alexandre estarão a chorar a morte deste jovem. E é preciso lembrar que já morreram milhares de jovens como ele, milhares de militares e de civis nesta guerra que já dura há mais de 2 anos. E, Paulo, nós não podemos ficar indiferentes a todo este sofrimento. É isso mesmo. E uma das formas de se ajudar, neste caso a Igreja da Ucrânia e em todos os países onde os cristãos são perseguidos ou onde passam por muitas necessidades, é, Catarina, através da consignação de 0,5% do IRS. É isso mesmo, Paulo, e essa é uma forma, talvez a forma mais fácil e sem custos, portanto é completamente gratuita para cada um de nós, possa ajudar a minimizar o sofrimento dos cristãos em todos estes países onde são perseguidos, onde sofrem, onde passam por necessidades. Portanto, basta fazermos uma cruzinha na nossa declaração de IRS e indicar que queremos consignar 0,5% do nosso IRS para a Fundação AIS. É tão simples quanto isto, não custa nada, e se cada um de nós fizer isto, Paulo, vai ser possível ajudar mais uns milhares de cristãos que precisam urgentemente de socorro. Obrigado, Catarina, e assim com esta informação útil, que é também um desafio, chegamos ao fim do nosso tempo. Eu lembro que todas as notícias, tudo o que diz respeito à missão, ao trabalho, ao dia-a-dia da Fundação AIS está sempre disponível para leitura, para consulta na nossa página na internet em fundação-ais.pt. Obrigado uma vez mais, Catarina, obrigado também ao Paulo Simões e obrigado a todos os que ajudaram a editar e a produzir Notícias do Mundo, espaço de informação da Fundação AIS aqui na sua rádio. Para mim, Paulo White, foi um prazer saber que esteve connosco aí desse lado. Até para a semana, se Deus quiser. Notícias do Mundo. Espaço de informação da Fundação AIS. Ajuda à Igreja que sofre.